QRCast, conteúdo para os novos tempos, sempre ao meu lado. A nossa mineirinha, Giovana, como host do QRCast. Boas-vindas, Giovana! Boas-vindas ao nosso convidado, que a gente ainda não vai falar quem é. Calma, sem spoiler dessa vez. E você que está nos ouvindo ou nos assistindo aí de casa, antes da gente começar, eu já vou puxar o nosso desafio aqui, né? Que desafio, hein, Gio? Que desafio! Né, a gente está contando com vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, para levar o nosso podcast, nosso QRCast, ao top 3 podcast de negócios no Spotify. Então, comenta, curte, compartilha, segue a gente nas redes, vamos fazer esse movimento acontecer aí pra gente chegar até dezembro, né? Nossa meta até dezembro, o QRCast está entre os 3 principais podcasts de negócios no Spotify. De alguma forma, levar a nossa comunidade QR, a nossa relação mais humana com a sociedade. E nosso objetivo aqui no QRCast é esse. Isso aí, tem certeza que a nossa comunidade vai nos ajudar a chegar aí. Estamos juntos nesse movimento, né? Juntos. Bicho, o que a gente vai falar hoje? Nosso convidado de hoje tem um ponto bem especial. A gente fala muito da minha trajetória como corretor de imóveis, gerente, diretor, lá na saudosa Francisco Rocha Imóveis, em Vila Velha do Espírito Santo. E essa pessoa foi uma das pessoas que, em 2003, olha que louco, Giovana, não me chama de velho. Hoje a gente vai ouvir muito na minha... Não me chama de velho, não. A gente desenvolveu, a gente criou um CRM, que na época não era comum, CRM, não tinha o SaaS, não tinha essa acessibilidade que a gente tem hoje, e a gente produziu do nada. Ele era um melequento, tá vendo? E tem uma coisa bem interessante. A gente começou o projeto com ele mais uma pessoa. Agora não me recordo se ele era o front ou se era o back do projeto, não me recordo. Eu sei que a gente começou o projeto com 2 pessoas nesse desafio de construção do CRM lá na Francisco Rocha Imóveis em 2003. Eu sei que, acho que em uma semana, acho que nem chegou a dar uma semana, a outra pessoa pegou e desistiu. Vixe. E aí eu falei assim, bicho, e agora? Ele falou assim, vamos tocar. Assumiu Cara, tudo. assumiu tudo. Ele era ainda um estudante e foi irado. E a gente fez um baita de um projeto, construímos uma coisa bem legal. E hoje é bacana ver o André Rodrigues. André Rodrigues, boas-vindas ao QRCast. Nosso irmão, conterrâneo lá do Espírito Santo, hoje do Já tô Brasil. ansiosa pra conhecer Pai da essa história Alice, aí. que irado ter você com a gente. Que orgulho meu estar aqui, né, cara? 20 anos aí acima de tudo, de amizade, mas de muito desenvolvimento, né, Gui? Quanta coisa a gente fez junto e quanta coisa a gente pretende continuar fazendo junto para transformar aí a vida das pessoas acima de tudo, né? Mas essa parte da história, o surgimento de tudo, né, Gui? O Guilherme foi meu primeiro cliente, gente. Primeiro cliente é o cara que, enfim, ele tinha uma ideia, mas não tinha a mínima ideia do que isso ia virar, porque não tinha benchmark. Não tinha. O nosso benchmark era ficha de visita impressa, Isso aí. era analisar o modus operandi de uma secretária e ficar olhando o que se era feito nos Estados Unidos e em outros mercados. Então, isso em 2003, a informação que tinha acerca de tecnologia para o mercado imobiliário ainda era muito restrita. Ainda eram iniciativas individuais que ficavam só dentro das imobiliárias maiores, talvez. E lá o nosso benchmark foram papéis. Era de fato o que tinha disponível na operação. E foi de fato do zero, né, meu irmão? Do zero. Muito louco, cara. Era muito louco. E o projeto, assim, ousado até pelo tamanho dele, né? Pela robustez, pela cultura que as pessoas não estavam acostumadas a trabalhar com CRM, não tinha uma referência, e a gente embarcou e, cara, irado. E é bacana hoje poder falar com o André sobre a sua trajetória, mas também trazer uma mensagem para quem nos assiste aqui, para quem nos ouve, que o QRCast tem esse propósito, conteúdos para os novos tempos, de trazer uma mensagem para além do que se está na superfície, né, Gil? Isso aí. Trazer uma mensagem mais ampla. E hoje você, com tecnologia, hoje você também trabalhando com multipropriedade, você hoje também prestando serviço para incorporadoras. Então, vou começar a lhe perguntar, para você emprestar o seu olhar para a gente, como é que você vê hoje esse movimento de tecnologia? Eu vou até trazer, assim, essa infocation, assim, essa quantidade de informação tóxica pela disseminação, abre aspas, fácil dessa informação,
Como é que você, que trabalha nessa área de tecnologia, transita no mercado de incorporador? Sim. Você também é master da Remax, inclusive nós tivemos aqui com o Peixoto também, Sim. fez um carecast bem interessante. Como é que você vê esse excesso de informação hoje na sociedade e como que você busca deixar uma mensagem, trazer uma visão mais ampla em relação a isso? Legal, Gui. Isso é um assunto realmente muito, muito complexo, porque assim, a gente estava acostumado em tecnologia a lidar com transições sutis, né? Então, você dava um passinho de cada vez, você pegava um paradigma que você tinha, ia superando ele aos pouquinhos. Veio a pandemia, isso mudou completamente. Assim, a gente teve que, forçadamente, as pessoas que eram contra o rumo que a sociedade estava tomando tiveram que se adaptar. E aí, assim, primeiro que eu sou um profissional de bastidor, né? O meu propósito de vida é fazer as pessoas brilharem. Assim, isso me preenche. Então, a gente, em todos os nossos negócios, nós não somos a cara final. A cara final é o nosso parceiro. A gente convive muito bem e entende que esse é o nosso lugar de destaque, é isso que a gente faz a diferença da vida nas pessoas. Um exemplo é o Guilherme, que estou há 20 anos no bastidor com ele, né? E fazendo isso, eu lidei sempre com o chão de fábrica, né? Sempre estive junto com os corretores, com os empresários das incorporadoras, das imobiliárias, e tudo isso foi tentado ser muito planejado ao longo do tempo. Vamos fazer isso, vamos implantar o sistema tal daqui a um ano, vamos fazer uma migração de 6 meses, vamos fazer tudo alinhadinho, por quê? Porque tem um desalinhamento cultural, o corretor ainda não está preparado, o incorporador ainda não está preparado, o cliente final ainda não está preparado. Então tudo teve que ser num timing muito mais lento. Veio a pandemia e, cara, isso caiu por terra, é agora, porque você não tem local físico, você tem que fazer reunião online, você tem que fazer uma parte do seu funil de vendas de forma digital, porque não tem possibilidade, você não pode sair de sua casa. Então, as pessoas começaram um movimento complexo de entender que não era mais uma transição opcional, mas principalmente não era uma transição lenta. Isso precisa acontecer agora. E agora, poucos anos depois do início todo dessa jornada que a gente não imaginava nas nossas vidas, começa a vir os efeitos colaterais. E um efeito colateral para a gente que está no bastidor desenvolvendo tecnologia para o mercado imobiliário é justamente o excesso de tecnologia. Porque todo mundo adquiriu tudo. Cara, assim, a gente fez análise de empresas que tinham 25 sistemas. Assim, e na prática, era 25 sistemas. 25 sistemas com o uso de 0,5% de cada um. E aí você frustra o seu fornecedor, que tem uma puta ferramenta que não é utilizada na totalidade. Às vezes o cara ia lá e contratava por causa de um feature, porém, a totalidade que faz sentido, entendeu? E do outro lado, do lado do profissional que precisa usar mesmo para realizar as tarefas do dia a dia, ele tem que dividir tanta atenção que, na prática, ele não fecha um ciclo de uso. Eu vou dar o exemplo mais claro, que esse é o clichê do mercado imobiliário, é o CRM. E eu, na posição de quem desenvolve CRM há 20 anos, esse é o maior desafio hoje das empresas produtoras de tecnologia para o mercado imobiliário, que é integrarem essas soluções. Integrar para quê? Para que a pessoa coloque a bunda na cadeira e sente para trabalhar, ou pegue o celular para trabalhar, que ela consiga se resolver ali. E mais do que isso, se especializar naquilo. Porque hoje a gente tem um monte de especialista em um botão. Só que, vou dar um exemplo em estruturas de CRM nossas, que tem umas que são muito profundas e complexas demais. Às vezes tem 300 módulos. Tem 300 módulos. Cara, mas qual é o grande lance? Você hoje não tem uma ferramenta que você consegue integrar tudo. E aí tem um outro ponto de atenção. Na minha percepção, o mercado também é muito fechado. Então, assim, se eu tenho uma solução, se eu tenho um CRM, eu não vou disponibilizar uma API para você plugar uma outra solução para ficar integrado. E aí você começa a ficar refém e, como é que fala? Aquele monte de cacareco, tá me entendendo? Sim. E aí eu vou ter mais, André. A pessoa precisa entender, agora eu tô falando assim, do usuário, Sim. que às vezes ele tem um CRM, que ele não usa, ele usa 20% do CRM, aí ele ouve dizer que tem uma outra ferramenta que vai dar uma visão diferente para ele, só que ele não usa nem o CRM que ele tá, que é o básico, né?
E aí ele pega e contrata um outro CRM. Agora ele fica com 2 ferramentas, né? Aí eu tenho de preencher aqui e preencher aqui. E sendo que essa aqui eu nem preencho. Sim. E aí, cara, fica uma loucura no desse. Eu sempre defendo o usuário. Essa é uma postura minha enquanto profissional, enquanto produtor de soluções. O usuário é o usuário. Então, o corretor, ele é o corretor. Ele não é desenvolvedor de tecnologia. Esse é um problema nosso, enquanto desenvolvedores de estratégias, programadores, de proporem soluções para atender o usuário. O usuário é o usuário. Ele tem a experiência, que tem a vida dele de bagagem que tornou ele daquela forma, tem o contexto de ambiente, o quanto que a imobiliária também valoriza o uso, o quanto que a incorporadora valoriza o uso, que usa os dados que são, acho que esse é o grande ponto, né, Gui? Assim, eu uso para quê também? Tem alguém analisando na ponta como é que eu tiro venda do meu funil quando eu estou num momento difícil, de talvez estar pensando só no próximo lead, e na verdade eu estou cheio de oportunidade, que tem uma inteligência fazendo análise, mostrando, colocando na minha cara alguns desvios de rota, ou uma oportunidade que, cara, eu tenho X% que não está conseguindo nem ir para a etapa de visita, mas eu tenho um stand de vendas. Como assim? Talvez eu deva facilitar o convite para as pessoas no meu stand e deixar para qualificar mais lá. Os corretores também eles esperam que vai ter uma estrutura que vai fazer bom proveito desses dados que são circulados lá. E isso não é a realidade de quase ninguém. Na prática, contratei, está aqui seu login e senha, use. E em operações maduras, e assim, com muito orgulho, eu faço parte de muitas delas, o detalhe é levado em conta. Assim, se a pessoa aperta um botão lentamente, se ela aperta um botão mais rápido, o time de transição de uma etapa do funil deveria ser X e acabou sendo Y, tem alguém olhando para isso tudo. E principalmente, a gente defende muito a política de focar no benefício e não na punição, sabe? Essa coisa de, você não mudou o status, continua lá como em progresso, sendo que o cara já foi perdido, já deveria estar impedido com motivo de perda adequado, e entra nesse ciclo vicioso que não chega a lugar nenhum, que só a gente vive isso há 20 anos, né, Gui? A gente resolveu ir na área de tecnologia para uma outra seara. Cara, o que a gente pode fornecer de coisas que atraem esse cara a, no mínimo, preencher a informação que é fundamental? E aí eu estou falando de, vamos plugar com uma plataforma de Big Data, por exemplo, em que ele consegue rapidamente entender se aquele lead que colocou nome, telefone e e-mail, vamos entender se eu consigo saber um pouquinho mais da vida dele com um botãozinho que eu aperte, saber se ele é um empresário, qual a idade dele, se ele mora aqui no bairro, se ele trabalha em alguma empresa. Hoje a gente consegue, com nome, telefone e e-mail, essa informação, tudo regulamentado com LGPD e tudo. Mais do que o social points, faz parte dos social points. O que o André está dizendo, para quem nos ouve e nos assiste, quando ele fala que você é a favor da... Você não falou educação, você falou benefício e não da punição, porque é muito comum hoje, em algumas empresas, se o corretor não imputa a informação no CRM, uma informação específica que a empresa deseja, ele vai perder lead, ele vai ficar fora do plantão, ele começa a ter restrição de algumas ações Sim. que a empresa oferece. Sim. E aí você está trazendo que você é a favor não da punição, e sim do benefício. Assim, cadenciado, lógico, né? Mas é legal isso, porque tem muito a ver com o que a gente fala aqui, que é o seguinte, para que eu utilize o CRM, eu preciso entender que uma vez que eu utilize, eu vou ter algum benefício. Exato. Né? Porque senão é só imputar uma informação sem nenhum ganho para mim. Então, assim, muito no olhar do corretor de imóveis, tá? Claro. Então, assim, tem a obrigação, você tem que fazer, você precisa fazer, só que ao fazer eu não tenho ganho nenhum disso. Isso não facilita a minha vida. Sim. Isso é ganho para a empresa. Sim. Quando você traz aí uma informação de plugar um Big Data, trazer os social points que a gente fala, diante de entrar em contato com o cliente, ter algum tipo de informação, até para você gerar uma conexão, avaliar se faz ou não faz sentido para você, Sim. começa o corretor, começa o profissional se sentir mais empoderado, mais potente para ter essa informação. Eu acho que assim,
tudo é muito, né, gente? A gente às vezes fica tentando resumir, mas algo que é muito complexo, assim. Mas que é informação-chave? Primeiro, você precisa acreditar na metodologia que você utiliza. Por exemplo, a gente é adepto do início do dia até o fim do dia e não questiona de forma alguma a metodologia de funil. Então, os funis são diferentes, com etapas de acordo com comercial, até com setores. Às vezes tem um funil de pós-venda, um funil de CS, você tem um funil de processo seletivo, de recrutamento e seleção. Então, assim, depende do funil, mas tudo com metodologia funil. Então, as pessoas que estão na ponta, operando, elas precisam acreditar e entender a metodologia. Se não acreditar, de fato, virou um monte de botão para o cara apertar. Agora, se ele entende que o funil é um mapeamento de etapas em que a gente vai ter um conjunto de ações que precisam ser feitas para o cara avançar para a próxima, e estatisticamente isso é o meio hoje mais consolidado para se chegar na venda, mais previsível, aí estamos alinhados. Agora, se o cara não acredita em nada disso, já perdeu o jogo lá atrás. E tem mais, assim, ele precisa ver esses resultados não só quando ele chega no ponto da venda, ele precisa entender isso no processo, ele precisa curtir o processo do funil. Agora, você precisa ter volume, senão nada disso faz sentido, entendeu? E o volume não é infinito, assim, você precisa, para gerir 1, 2, 3 leads, isso você vai para o caderninho mesmo e você faz. Agora, é humanamente impossível você ter uma base de dados de 100 clientes, por exemplo, sejam clientes que já finalizaram a sua jornada ou que ainda estão em processo de entendimento do que ele vai consumir, você achar que você vai conseguir fazer isso no seu caderninho, porque você não vai. Ou se vai, você está perdendo uma grande chance de ter a tecnologia ao seu favor, te gerando insights a todo momento e te mostrando os sinais de que sua operação poderia estar tendo outro rumo. Então, acho que tem que ter a consciência assim, que se você tem volume, você precisa. Você precisa primeiro abraçar uma metodologia para conseguir fazer gestão do volume e, consequentemente, você precisa adotar uma ferramenta que vai possibilitar essa gestão ela ser mais prática, né? E deixar o ser humano fazer o que o Guilherme levanta tanto na metodologia, que é deixar o ser humano fazer o que o ser humano sabe fazer. Isso aí. E é isso que a gente tem defendido muito aqui no IQR, é trazer a liberdade, fazer a gestão, disponibilizar o tempo para que o ser humano trabalhe as suas emoções, que é o que torna humano, são as suas emoções, e deixar a máquina, e aí tem a máquina de inteligência artificial, CRM, enfim, deixar a tecnologia transitar no que ela faz de bom, né? Porque isso vai nos dar a liberdade. Só que aí o grande desafio que a gente percebe é a resistência da compreensão. Cara, outro dia eu estava aqui com a Giovana aqui na Toca, a gente estava preparando uma apresentação, e eu me recordo que em 2013, olha que loucura isso, cara. 2013, eu saí da Francisco Costa Alves em 2012, tá? 2013 e 2014. Lembro de cada detalhe. 2013 e 2014, junto com o pessoal do Viva Real, Mariana Ferronato, Rafael Landa, o Lucas, o Diogo, o Wagner, uma galera muito bacana do Viva Real. Nascia naquele momento o blog guilhermemachado.com. Com você, 2012. Foi eu que fiz, né? No ar, 2012, exatamente. Eu saía junto com o pessoal do Viva Real, e a convite deles, evangelizando o mercado imobiliário para que entendesse que o jornal impresso tinha a sua vida contada, que o portal imobiliário viria, que a internet, que o portal seria esse novo classificados. E a gente saía, cara, evangelizando, fazendo eventos no Brasil todo, trazendo essa mensagem. E como as pessoas negavam, mas isso não existe, o jornal não vai acabar, que não sei o quê, que pererê, parará. E hoje você vê que o jornal impresso já não é mais, não tem mais a representatividade que se tinha. Não sei se você lembra, a gente tinha no sistema que a gente desenvolveu juntos, um contador de centavos, que era a quantidade de caracteres que você digitava do anúncio, você tinha que economizar caractere, então era 2 QT, não, mas deveria ser 2 QTS, não, mas aí não vai caber no anúncio de 2, 3 linhas, aí tinha um contador de centavos de fato. Então, hoje a gente está falando aí, né, de textos extremamente densos e complexos, explicando realmente o imóvel. De fato, lá a gente contava caractere, porque isso representava um custo financeiro gigantesco, né, que se tinha.
E o mais importante é as pessoas trazerem uma reflexão desse movimento, porque não tem mais como sair da negação, né? E aí você, como um cara de tecnologia, um cara que está imerso nesse mercado, e eu quero até que você compartilhe com a gente aqui, cara, o case que você tem lá com a Argo, né? Que você conseguiu estruturar e deixar uma construtora, uma incorporadora totalmente digital, então eu vou usar aqui o termo assim, analógico para digital. Como é que foi essa transição? Como é que foi imputar essa cultura, né? E mais do que isso, né? Como é que tem sido sustentar essa gestão de tecnologia, essa gestão de dados em uma empresa que até ontem era analógica, nessa minha metáfora, né? Legal. Assim, primeiro que, assim, na minha trajetória, isso foi muito importante para trilhar o caminho, me tornar o ser humano e ter a consciência que eu tenho hoje. A gente trabalhou numa fatia de mercado de tecnologia que poucos querem hoje, que era a fatia do produto personalizado. É um conceito que a gente chama de fábrica de software. Então, existiam as empresas com demandas, a gente ia lá, é lógico, uma base de produto, mas desenvolvia um produto sob medida. A gente fez isso a vida toda. E só por ter feito isso, fez a gente conhecer tão profundamente toda a situação técnica de processos de diversas empresas. No Espírito Santo, por exemplo, a gente atendeu mais de 200 empresas do mercado imobiliário, entendeu? Entre empresas, autônomos, enfim. Então a gente conheceu no detalhe. E a Argo, especificamente, que hoje é um puta case, é uma das maiores incorporadoras do Espírito Santo, que tenho total respeito assim, pelos sócios, a gente teve um ambiente, que eu acho que é isso que falta hoje no nosso mercado. Hoje, os empreendedores ainda estão olhando, principalmente os segmentos de marketing e tecnologia, que hoje eles são peça-chave para a sustentabilidade a curto prazo, mas também a médio e longo prazo dos negócios. Lá eu tive um ambiente em que as pessoas olhavam e falaram, cara, e se for diferente? E se um dia a tecnologia começar a conversar com o marketing, quando a gente estiver buscando terreno, e não depois que a gente já tem a ideia toda concebida, que a gente já tem toda a estrutura definida e eu só estou demandando e contratando por tamanho de escopo de projeto. E se esses caras sentarem juntos, quando a gente estiver no âmbito do brainstorm? E se tiver departamento de marketing, e se tiver departamento de tecnologia, e se tiver gestor comercial, tudo orquestrado em prol de um mesmo objetivo e o principal. E se todo mundo topar ganhar na venda? Isso foi em 2014, a gente começou um trabalho de tecnologia especificamente. Em 2016, a gente teve esse ambiente de experimentar algo que hoje mudou minha vida, que é experimentar um modelo de negócio em que todos os players participantes do processo comercial, direto e indireto, aí estamos falando desde de uma estrutura de criação de contrato, do administrativo, mas que interfere na venda, tudo orquestrado para, no final das contas, a gente ter uma equipe buscando um mesmo objetivo. Cara, isso deu muito certo. Deu muito certo. Isso foi entre final de 2015 para início de 2016, a gente teve a convite lá do nosso parceirão Valtair Torresani. Um abraço, Valtair. Grande Valtair. Ele é meio outlier de internet, mas a gente faz chegar a mensagem nele. E o cenário era esse, assim, cara. Vamos montar uma orquestra em que a gente consegue fazer. Qual foi o resultado? Cara, o resultado da Argo é inquestionável, assim, ela hoje é a maior, uma das maiores, né? Eu não odeio esse conceito de maior, menor, mas é uma das principais empresas fomentadoras do mercado imobiliário do Espírito Santo e construiu uma base, em que essa base conseguiu ter, além de, é lógico, gente, coisas práticas como sistemas, como estruturas de marketing. Cara, tem um conceito na Argo que é sensacional, que é a forma de lidar com os parceiros corretores, tem uma clusterização de classificação do corretor de acordo com o engajamento com a incorporadora, mas também com coisas efetivas como venda, treinamento. Então isso é um legado que, enfim, a gente construiu lá atrás. E esse cenário, ele possibilitou, no meu caso, a desenvolver um negócio, que é a nossa principal empresa hoje, que é a Pixerama. Que você é CTO dela, né? É isso aí, que eu sou CTO da Pixerama, fundador, e junto com o Thiago Setúbal e o Felipe, o Adilson, que você conheceu a turma toda lá.
E que lá atrás, na minha outra empresa, a RD Web, o Guilherme era o cara que mais demandava na nossa vida aí. Que a Pixelama nasceu com essa missão, assim, da gente ser, acima de tudo, o maestro que está ali orquestrando todas essas frentes, mas com entregas reais. Então, a gente entrega tecnologia, a gente entrega marketing, a gente é ponte com parceiros também externos que fazem parte do processo comercial, mas tudo com muita base tecnológica e de estratégia. O Guilherme foi um baita responsável pelo crescimento da Pixelama, né, Gui? Você é um cara... A Pixelama hoje ela traz para o mercado estratégias, principalmente no lugar de incorporadoras, não é isso? Isso. Né? Que você traz estratégias de marketing, de vendas, né? De tecnologia, para vendas recorrentes, para trazer aí uma visão diferente, principalmente focada em construtoras, não é isso, incorporadoras? Na prática. Na prática, assim, primeiro é muito complexo, tá, gente? Primeiro que é muito Porque complexo. são áreas que trabalham de formas isoladas. Sim. É comum a gente ver no mercado trabalhar de forma isolada. E você uniu todas elas e está conseguindo fazer uma entrega. Na prática, Sim. o resultado, ok, funciona. Essa é a historinha do iceberg, né? Embaixo, a pau tá quebrando, assim. Então assim, primeiro que marketing e tecnologia, que são os principais pilares da Pixelama, são áreas com comportamentos de dia a dia muito diferentes. A tecnologia É uma área mais focada. nós nerds com fone de ouvido, quietinho, precisa estar quietinho porque tem 1 milhão de linhas de código na nossa frente. Sim. Então, é um modelo de trabalho distinto. Já a operação de marketing, tem um matando o outro do lado, fazendo brainstorm. Né? Tem um falando que é sem limite a nível de brainstorm, a nível de planejamento. Como o marketing tem que ser um pouco mais enfim, mira a lua, que o que você atingir no meio do caminho já é vantagem, né? Então, a gente tem essa característica. Então, assim, áreas com comportamentos de dia a dia muito diferentes, mas que elas sempre coexistiram, entendeu? Hoje, principalmente, não existe marketing sem tecnologia, não existe tecnologia sem marketing. Então, a gente conseguiu, na prática, montar uma estrutura, que é muito difícil, tá? A gente tem desafios diários, não é mar de rosa, mas a gente conseguiu fazer com que, primeiro, as pessoas adquirissem skill de performance que não tinham. Por exemplo, todo profissional de tecnologia, principalmente o desenvolvedor, ele é acostumado com a cabeça de vender hora de trabalho via sistema, vender soluções e tal. Olha que loucura. A gente entrega tudo que for necessário, e é tudo mesmo, tudo que for necessário para, no final, se tudo der certo, a gente participar do resultado de venda. Entendeu? Então, a programação está diretamente ligada ao resultado de venda, 100%. E não por hora de linha programada ou código desenvolvido. É lógico que assim, o início da Pixelama precisou de muito investimento da nossa parte, porque nem a nossa operação estava madura a esse ponto. Porém, hoje a gente tem a caixa de ferramentas já pronta, entendeu? Então, vou dar um exemplo. Você entrega marketing, você vai entregar estratégia de marketing, você vai entregar estratégia de vendas, você vai entregar o CRM, você vai entregar análise de dados, você vai entregar acompanhamento, você vai entregar... Então, você faz uma parceria, vamos colocar, 360... Subir. Você vai entregar Você, dentro dessa parceria, você faz um serviço full de marketing, vendas, inteligência de mercado. Isso aí. E hoje, Gui, uma maturidade que a gente teve no nosso processo aí de 7 anos é que tudo depende do contexto do parceiro também, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Mas eu já tenho um gestor de tráfego. Vamos trazer ele para o time. Mas eu já tenho um analista de marketing. Ele, a partir de agora, ele faz parte do mesmo time. E ele continua com a mesma relação comercial, profissional, de contratação com parceiro. Mas ele entra num ecossistema. Então, assim, o que a gente entendeu a nossa maturidade é que não é um ou outro. É a coexistência mesmo que está trazendo resultados sensacionais para a gente. Assim, a gente, cara, tem cases que em outros momentos aí eu compartilho com vocês e principalmente com a comunidade do Guilherme, enfim, que eu sou muito próximo, mas que de fato, assim, no final das contas, se todo mundo estiver olhando para a mesma coisa, para o mesmo objetivo, a chance disso dar certo é muito maior. E o nosso mercado... E pensa no seguinte, olha um outro contraponto.
eu sou da área de tecnologia de raiz, né? Existe uma outra área, que é a área de marketing, que é coexistente na Pixelama, que ela foi totalmente transformada. As agências de publicidade, elas viviam de comissão de mídia. Você não é uma agência de pedir, né? A gente tem as pessoas com as skills que estão nas agências também. A gente tem redator, tem gestor de tráfego, interno ou externo, mas a gente tem o serviço de agência, mas a gente odeia ser taxado como agência, porque, de fato, o nosso escopo, não é só mais além, ele é diferente. Eu preciso da agência, mas eu não Tá restrito aí. Vou dar um exemplo muito prático. Mas está muito focado na incorporação, né? Eu vou dar um exemplo prático, Gui. Assim, é real. A gente comemora mais quando a gente vende um empreendimento sem precisar nem fazer lançamento. Só com estratégia de, às vezes, cara, vamos levantar a base de dados, fazer ligação, convidar o cara para tomar café. Poxa, a gente está cansado de esgotar empreendimento sem ir para a rua. Entendeu? Então, assim, é um conceito muito diferente, assim. De fato, todo mundo olhando para o mesmo lugar e sem meio que despido mesmo de preconceito, sabe? Então, se eu tenho hoje uma incorporadora, uma construtora, que está em busca aí de um parceiro estratégico de marketing e vendas para fazer a sua gestão, a Pixelama é uma opção. Até rimou. Não é isso, mas é legal isso, cara. Sabe uma coisa que eu aprendi numa das imersões, bootcamp do Guilherme? Assim, de fato, tem um foco muito legal no cliente ideal, né? Que é live PCI, né? PCI, perfil de cliente. Então, isso é uma coisa muito importante pra gente. Assim, o que é o profissional que dá match com a nossa estrutura? É o cara que ele tem muito claro o que ele consegue chegar no ponto B, mas para ele faltam recursos e até repertório para ele chegar. Porque às vezes aquele empreendedor que ele já chegou lá, ele tem um transatlântico. Às vezes é muito difícil movimentar. E a nossa operação, ela precisa mexer nas gavetas, entendeu? A gente precisa orientar o cara para fazer alguns movimentos que o cara, às vezes, com uma operação muito complexa, ele tem até preguiça de fazer isso, entendeu? E como é uma espécie, é uma quase sociedade, mas tecnicamente porque eu também estou casando do lado de cá para e você só ganha em cima da venda, né? Exato. Legal. Então assim, tem um pouco de... Precisa ter um modelo coletivo, não é só entra lá, contrata, igual empresas tradicionais, né? Que eu te vendo, você paga um FII e eu recebo. Não, tem que ter um match cultural acima de tudo para fazer sentido, né? É isso. E é legal, né, cara? Porque você me traz aí, mais uma vez, um olhar de quebra-regras, porque é um serviço, é um posicionamento que a Pixelama tem, que o mercado hoje, vou botar assim, eu desconheço com um serviço tão completo como vocês fazem, diferente e já com tanta bagagem de sucesso que vocês têm construído. E mais do que nunca, acho que esse olhar de vocês, por trabalhar do lado de cá, com corretor de imóveis, tem 20 anos e que entende, que vive esse mercado, né? Então, isso dá uma baita diferença. Sim. E aí me traz para aquele lugar aqui no QR Cash, quando a gente fala assim de conteúdo para os novos tempos, que a tecnologia, ela anda junto com o humano. Porque você pode ter a melhor tecnologia, com o seu melhor recurso, mas que se você não tiver uma integração, de uma relação, de construção, na humanização disso, provavelmente você não vai conseguir obter os seus melhores resultados, né? Você não vai conseguir extrair esses melhores resultados da sua operação. E aí que é muito bacana. E é legal, né, André, também trazer a sua bagagem, porque, assim, eu posso falar, porque eu estou desde 2003 com você, a gente idealizou lá atrás, na Francisco Rocha Imóveis, e é bacana porque essa ousadia, esse diferencial, essa estrutura de questionar o status quo é uma característica sua, o desafio está presente aí na sua jornada. Trazer também o desafio que você teve, e aí você está no COB, né, cara? Você tem a passagem, né? Você tem a passagem bem interessante na Confederação Brasileira, né? Brasileira. Olímpica, né? A gente fez alguns trabalhos para o Comitê Olímpico Brasileiro, o site atual, por exemplo, do Comitê Olímpico Brasileiro, a gente que fez, o cob.org.br. Porque a galera não tem noção do que é. Noção, mas assim, a gente tem uma história muito parecida com a do mercado imobiliário no judô. A gente nós somos os desenvolvedores de toda a tecnologia do esporte judô no Brasil. Então, desde um
um cadastro de um atleta que é feito num clube, lá no interior do Espírito Santo, até, de fato, o placar que está lá no ginásio, integrado com o esporte espetacular, por exemplo. Então, a gente desenvolve toda a tecnologia mesmo do judô. No Espírito Santo, no Brasil, né? Brasil, Confederação Brasileira de Judô, CBJ, um cliente que a gente tem muito orgulho, é uma relação de 11 anos já, que a gente fez exatamente o mesmo movimento com a Francisco Rocha lá atrás. Era papel. Tudo que acontecia era papel, plaquinha com plotados númerozinho, cronômetrozinho manual, e a gente teve que desenvolver tudo com base no ouvido. Deixa eu te ouvir, como é que você faz? Aí eu ouvia e tentava processar numa plataforma. Aí a gente desenvolveu muita coisa. A gente tem um sistema de gestão nacional do judô que chama Zenpo, que a gente tem muito orgulho de tudo que a gente fez, é um case global aí do esporte. E isso nos levou até o COB, né? O COB a gente fez alguns trabalhos, né, para o COB. É uma dinâmica diferente, né? Porque é diferente, tem recurso governamental, enfim. E a gente fez alguns trabalhos só. Mas a nossa relação comercial com o judô, cara, é uma das coisas que mais me ensinaram na vida. Porque o judô, isso é muito bacana, porque eu não sou judoca. Mas o judô, e talvez eu seja dos poucos fornecedores que conseguiram estar nesse segmento sem ser faixa preta, mas eu consegui absorver tudo que esses caras têm de fato como conceito inquestionável. A questão da disciplina, da ética, todos os conceitos que eles trouxeram lá do Japão e abraçaram para a comunidade do judô, que é gigantesca, eu absorvi. Então, que eu vi que fazia muito sentido na ponta. E eu trouxe isso, inclusive, para o imobiliário. Então, mas como é que a gente aproveita isso no imobiliário? Sim. Como é que a gente... Porque, assim, essa tua expertise, sua experiência de transitar, e bacana, você não fez só uma vez, né? Fez no Francisco Rocha Móveis, fez no judô, mas como que nos ouve ali aproveita ou pode aproveitar essa tua vivência de forma prática de aplicação imediata agora? E aí eu quero fazer a segunda pergunta para você, tá? Essa é a primeira. A segunda pergunta é: que tecnologia, você que é um cara de tech, quais são as tecnologias disponíveis hoje que poucas pessoas ainda conhecem ou sabem ou o que está por vir? Então são duas perguntas. Tá bom. Deixa eu vai lá. interromper, que é porque para mim tem sentido com o que ele está falando e vai influenciar na sua resposta. A gente estava discutindo aqui recentemente a respeito de ver outros mercados e entender como é que eles podem agregar para a gente no imobiliário. A gente conversa aqui com pessoas de vários mercados e a gente sempre sai com um insight diferente para o mercado imobiliário. Então, puxando o gancho dele do judô, com essa integração que você trouxe, eu queria entender a importância de conhecer outros mercados e como que isso agrega para você, como profissional, para o imobiliário e para o desenvolvimento de novas tecnologias. Primeiro eu te agradecer porque você respondeu muito melhor do que eu ia responder. Porque é exatamente isso que eu penso. A gente tem que sair do nosso mundinho, cara. A gente tem que sair do nosso mundinho. A gente tem que entender que existem... primeiro, os nossos consumidores não são no nosso mercado. Isso aí. Se a gente precisa entender o consumidor, a gente tem que viver um pouquinho do que ele vive. Ó, boa essa, hein? Você que nos ouve e nos assiste agora, ó. Seu cliente não vive o mercado imobiliário. Se você quer conhecer melhor o seu PCI e antecipar seus desejos, anseios, expectativas ou frustrações não ditas, não reveladas, viva outros mercados sem ser imobiliários. Ouça outros mercados com a gente aqui no podcast. Irado isso, exatamente. Isso é pesado pra caralho, porque É simples, mas você tem que absorver. É complexo. Tem aquela coisa assim, você precisa fazer download de algumas coisas que acontecem na sua vida e usar isso como agregar no seu repertório. Primeiro, assim, primeiro que eu recomendo realmente que as pessoas que não se conectam com algumas metodologias não profissionais, mas a esportiva, por exemplo, tem conceitos, a questão da união de equipe, disciplina. Isso o esporte traz para a nossa vida de uma forma tão bacana. E às vezes a gente fica muito focado ali no futebol, que tem aquela coisa de rivalidade. E esse tipo de situação das coisas mais orientais que vieram para cá, como o judô, por exemplo, é totalmente o contrário. O cara te dá uma porrada, te quebra o seu braço, você está abraçado com ele daqui a pouco, entendeu? E você toma uma porrada, você está se esforçando para ficar em pé e dar o seu melhor de novo.
Então, assim, a correlação com o esporte, eu acho que é até clichê, né? Porque o esporte nos mostra realmente enfim, que é levantar, é cair e levantar. Porque é isso que você só consegue progredir no esporte se você tiver continuidade. Se você ficar no chão, acabou. Então acho que primeiro é isso, assim, a gente entender essa questão. Cara, você vai desanimar, vai dar muita coisa errada. Pô, a gente falou da Pixelama que hoje está consolidada, mas deu muita coisa errada. Deu muita coisa errada que a gente planejava e na prática não se consolidou. Até porque a gente depende de terceiros também, não é só o que a gente está fazendo. Mas no judô especificamente, cara, tem uma coisa que para mim isso foi divisor de águas, assim. É você acreditar que é possível. Porque era impossível fazer o que a gente fez. E, na época, com pouco recurso e com poucas pessoas. E a gente fez, cara. Hoje a gente conseguiu colocar uma comunidade de mais de 100 mil pessoas em torno de lógico, tem uma confederação orquestrando, mas a gente do lado técnico, naquela hora, precisava acreditar que a gente ia conseguir fazer aquilo. Entendeu? Que já era um projeto que nascia com uma responsabilidade muito grande. Tinha até uma experiência péssima anterior que a gente precisou resolver. Mas, assim, primeiro você acreditar no que você faz, cara. Assim, só é impossível até que alguém faça, né, Gui? E, bom, a trajetória do Guilherme, eu vou até evitar falar porque eu conheço o detalhe do detalhe, assim. Mas é legal trazer para quem nos ouve, cara, para nos assiste, e tem muito a ver com o que a gente aborda aqui no QRCast, que é o quê? Acreditar no impossível, do impossível ao olhar do outro. Isso aí. Tá entendendo? Porque se você pensou, você projetou. Se você projetou o que você pensou, tornou-se real para você. Então, assim, e a gente tem muito aqui dentro do IQR, cara, e que converge muito com os valores que você traz, que tem coisas que eu não sei, nem que eu não sei. Uhum. Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu sei que eu não sei, e tem coisas que eu nem sei que eu nem sei. E nesse lugar de não sei, de não sei, as coisas deixam de ser impossíveis e tornam-se improváveis. Então, as coisas são improváveis, não impossíveis. É isso aí. Acho que conecto bastante com a história do Guilherme, que é de verdade, tá, gente? Eu fiz parte ali de uma salinha em que tinha eu, Guilherme, mais uma ou duas pessoas. Esse cara é um dos maiores executivos do mercado imobiliário do Espírito Santo ali entre 2003 até 2012, que foi o recorte que eu participei dele enquanto gestor da imobiliária, ganhando muito dinheiro. Assim, talvez eu seja das poucas pessoas que sabiam disso, porque eu fazia o sistema que gerenciava o dinheiro dele. E de repente ele falou, cara, eu preciso compartilhar essa minha trajetória com o mercado. Porque naquele momento, em 2012... E eu falo como uma pessoa que como eu disse, eu tenho a missão de dar suporte para o mercado imobiliário brilhar. Ninguém tinha orgulho de ser corretor naquela época, não. Ninguém tinha orgulho. Esse cara que talvez, eu não vou falar que é o único, porque eu não conheço todo mundo, mas talvez ele tenha sido o primeiro a fazer com que o corretor fosse corretor por opção, fosse corretor por... Eu não vou nem entrar no quesito da tatuagem, né? Isso aí já é algo que dispensa comentários, assim. Mas o Guilherme entrou num momento em que o corretor era o que dava, entendeu? Ou o cara que tinha um sonho de enriquecimento rápido porque ele vinha alguns cases de sucesso. E esse cara comprou uma briga que eu fui um dos que chamou, você é doido, cara. Você é doido. Mercado de curso. Mas é legal isso, cara. Assim, você comprou a briga no mercado de curso, porque a minha transição ela foi traumática no quesito, cara, eu executivo, vindo para a área de curso. Mas o que o mais legal, eu vou trazer a sua fala do impossível para o improvável. Mesmo você mexendo num cara louco, você foi o cara que me apoiou. Então, quem desenvolveu o blog foi você, zero custo. Na parceria, assim, é o que você acredita? Vai embora, tá vendo? Zero custo. Então, assim, tem muitas pessoas que hoje estão ao seu lado e que muitas vezes você não percebe que acreditam em você ou que podem muitas vezes estender a sua mão por uma loucura. E tem uma coisa, André, que para mim é muito forte, que quando a gente fala bem assim, a gente vai apresentar uma ideia, vamos lá, a Pixelama vai apresentar um projeto para um cliente de incorporadora, que vai fazer toda a gestão de marketing, de vendas, de performance, porque você tem um sistema para apresentar. Aí o cara, primeira coisa que o cara pergunta, porque como é algo novo para ele, vai perguntar, mas quem já fez? Bicho, presta atenção.
Deixa eu ver o que você já fez. Se alguém já fez, você não vai ser o primeiro. Por que você perguntar, em vez de você perguntar quem já fez, você não pergunta como eu posso fazer para gerar valor para o meu cliente interno e externo, para todos os stakeholders envolvidos, para que eu me torne único e não mais o melhor. Todo mundo quer ser o primeiro a alcançar o sucesso, mas ninguém quer ser o primeiro a arriscar. Arriscar, A tentar. Que preguiça que dá dá. preguiça. E o mais legal, cara, é quando você vai arriscar com gente que já tem alguma forma, uma bagagem, um background, já passou por aquilo ali, não quer dizer inovação. Essa frase é do Bruninho. Bruninho, essa frase é sua. Bruno irmão. Perim. Bruno Perim, essa frase é do Bruninho, tá? Então, vou dar o crédito para ele, tá? Inovação, arrepiou tudinho, ó. Essa frase é do Bruninho. Inovação não é uma pólice de seguro. Então, tá todo mundo querendo inovar, mas tá todo mundo querendo a pólice de seguro. Bicho! Não tem pólice de seguro. Acabei de sair de uma reunião nesse sentido. É isso aí. Não tem, irmão. Eu tô te apresentando uma coisa diferente. É isso aí. Eu tô apresentando para você uma coisa que poucas pessoas fazem ou que ninguém faz nessa estrutura que a gente apresenta. É isso aí. Eu não estou dizendo que só eu faço, tô dizendo que nessa estrutura não tem ninguém hoje que faz. Em vez de você perguntar quem já fez, vou perguntar, caraca, Tá cara, disposto a fazer, meu irmão? doido isso, Fez hein? ainda? Tá louco Não é isso, hein? possível. Pô, mas ninguém fez. É isso que eu vou fazer. É isso aí. Né? É Então, isso aí. a gente precisa... E aí, ô Léo, tem muito a ver com a pergunta que você trouxe aqui, que é bem legal, que eu me fiz uso aqui do Léo. Sim. Qual a tecnologia que você não respondeu, mas eu vou responder, eu tô igual o Faustão, né? Perguntei. Ai, Guilherme! Mas eu vou trazer para você. Mas qual tecnologia que está disponível e que muitos ainda não sabem? Assim, não tem como não entrar nos clichês, tá, gente? Assim, e isso tem muito a ver com a transformação digital que a gente viveu pós-pandemia. Inteligência artificial. Aí eu posso, assim, se você quer, é só você olhar, o que eu faço da minha vida? Eu sou um arquiteto, eu sou um redator, eu sou um vendedor, eu sou um representante de seguros, eu sou um cara que vai colocar iluminação. Para qualquer um vai ter uma aplicabilidade de inteligência artificial. Você tem os grandes, né? O OpenAI com o ChatGPT hoje, talvez seja o que se preocupou mais com usabilidade. Então, ele conseguiu estar de fato na mão de qualquer um. O cara é só fazer um cadastro, um cadastro de 1 minuto. Ele já está usando, de fato, a estrutura. E agora o desafio é a gente fazer o uso correto disso tudo, né? Porque, no fim das práticas, um ChatGPT da vida, ele é um organizador de informações e um cara que está usando o machine learning, né? A máquina está aprendendo e está expondo com base em algum conhecimento que ele adquiriu. Muita gente ainda tem um preconceito, um receio. É porque não usou. Se usar, perde. Porque o que acontece, Gil? As pessoas, minha fala, tá? A pessoa ainda não entendeu que o ChatGPT, ele vai estar integrado em tudo na sua vida. Exatamente. Ele não vai ser um site que você vai abrir para botar uma informação. Não. Ele vai estar integrado no seu carro, ele vai estar integrado no seu som, ele vai estar integrado na sua cabeça, ele vai estar integrado em tudo. E não é o ChatGPT. É essa tecnologia, essa inteligência artificial. O OpenAI é a empresa que tem um produto que é o ChatGPT. Um produto, né? Mas vai estar integrado em tudo. Cara, sim, vou falar assim, porque às vezes a gente fica questionando coisas simples. Será que vai dar para ajudar no meu speech de vendas? Será que vai dar para ajudar eu escrever uma carta pro meu namorado? Passou. Isso aí é coisa de 3, 4 anos atrás, gente. É porque isso tá vindo pro grande público agora. O que nós estamos falando agora por exemplo, eu sou da área de desenvolvimento. Hoje, ele consegue desenvolver um módulo de software para mim com 2 frases. Tem noção do que é isso? Assim, é uma coisa que eu precisava. Primeiro que eu era um dos caras que julgava que isso nunca ia acontecer. E hoje, por exemplo, a gente que é desenvolvedor, olha que loucura, Guilherme. A gente tem hoje, nas estruturas de desenvolvimento, um assistente de desenvolvimento. Quando você começa a digitar as linhas de código, tem um assistente mesmo, com esse nome, te sugerindo os próximos passos. E não é próximo passo, igual eu tô falando, a cartinha de amor que as pessoas estão usando para escrever para o namorado,
Isso é o básico do básico, que a plataforma já faz isso há muito tempo, só que foi para o mercado agora. Agora nós estamos falando de construção de coisas parrudas mesmo, de projetos de engenharia, a gente na Pixelão, Guilherme, a gente usa a inteligência artificial para roteirização, para criação de imagens, e não é assim, às vezes as pessoas pensam, ele vai te entregar um produto e você... Não, cara, ele vai te dar um caminho, iniciar uma ideia. Por exemplo, ele vai te gerar uma imagem que você vai precisar tratar a imagem, entendeu? Mas algo que você precisaria de 2 horas para fazer um tratamento de imagem, você não vai precisar mais. Para a gente recortar um fundo de uma imagem antes, tinha os especialistas, o cara que conseguia recortar um fundo de uma foto que tinha cabelo. Hoje não, você aperta um botão e foi. Tinha gente fazendo isso antes, entendeu? E hoje, assim, a minha grande questão com inteligência artificial, e vou ficar só na popular, que é o ChatGPT hoje, é que as pessoas não sabem perguntar. E o grande barato do ChatGPT é a pergunta. Então, vou dar um exemplo prático. Um corretor de imóveis, ele vai fazer uma apresentação de um empreendimento no stand e, sei lá, ele tem um conhecimento de como estava aquele lead no CRM dele. Vamos lá. Real, tá? Se quiser, alguém pega aí e faz. Você vai colocar cenário. Cliente que veio através do Instagram, ele despertou interesse no empreendimento Vila Alpina, localizado na Praia da Costa, na rua tal, com faixa de preço tal, e o cliente resolveu fazer uma visita ao stand amanhã, às 15 horas. Quero ajuda para desenvolver um roteiro de visita pelo meu stand que contém os seguintes ambientes. Tem uma área que eu tenho uma maquete, olha como a pergunta é longa. Eu tenho uma maquete, eu tenho uma área de encantamento e eu tenho uma área de fechamento. Só isso. Pega e joga. A mágica acontece. Por quê? Porque a pergunta foi rica. A pergunta teve cenário, a pergunta teve objetivo. O que eu quero? Tem que ter um contexto, né? Tem que saber perguntar. Então, eu acho que hoje, com o assunto de inteligência artificial, a gente está vivendo um momento em que agora, beleza, entenderam o que funciona, confiam, agora aprende a perguntar. É um recurso. Porque muita gente, no meu ponto de vista, muita gente ainda vê como uma ameaça, justamente por esse potencial todo. Sim. Antes, o que precisava de uma pessoa e que levava 2, 3 horas para ser feito, hoje, com um clique, ele já é. Mas é um potencial de otimizar o trabalho, né? E não de substituir. Claro. E tem aquele ponto também de que você consegue imputar informação. E aí, às vezes, é o que o Guilherme falou, o ChatGPT é um produto, tem vários outros, assim. Mas depende muito do input que você dá. Ele é um output, é uma saída de informação. Entendeu? Dependendo do quanto que na própria pergunta você inclui informação, ou talvez que você imputa de background da plataforma, de contexto, de fato, a máquina já aprendeu. Só que ela já aprendeu isso, que a gente está encantado agora, já tem tempo. Hoje, de fato, a gente está falando de desenvolvimento de coisas parrudas, entendeu? As pessoas estão fazendo projeto de engenharia, gente, entendeu? Com base em inteligência artificial. Então assim, acabou aquela fase de funciona ou não funciona. Sabe a história do Uber? Tá doido que eu vou entrar com um motorista estranho, que eu nunca vi, e me levar para qualquer lugar? Não, passou essa fase. Acabou isso, né, cara? Acabou. O ChatGPT é muito similar, assim. Entendeu? Funciona? Confia? Não confia? Pega e testa. Beleza? Agora, vamos dar um passinho para trás e vamos aprender a perguntar? Vamos aprender a contextualizar? Vamos aprender a aplicar na nossa vida real? Cara, vou dar um exemplo. Eu vou fugir do mercado imobiliário e vou levar para a minha vida. Qual que é o meu momento de vida hoje? Eu sou pai. E dos meus maiores medos da minha vida era de ser pai. Por quê? Porque eu não tenho tempo disponível. Eu achava que eu não tinha tempo disponível. E eu, como gosto muito de criança e de família, eu queria ter o máximo de tempo disponível para minha filha. E eu resolvi, junto com a Jéssica, minha esposa, ter um modelo de criação da minha vida, da minha filha, que a tecnologia vai estar presente. Inquestionável isso para mim. Então é lógico, eu vou ter efeito colateral de algumas coisas que eu vou ter que aprender a lidar. Mas a minha filha hoje, quando ela gosta, a gente acabou de voltar de Gramado, a gente foi no Parque da Mônica. Quando a gente voltou do Parque da Mônica, o ChatGPT criou a historinha das aventuras de Alice no Parque da Mônica. Irado. Mas criou uma historinha muito melhor do que eu sonharia em escrever um dia. E ela estava amarradona com o celular aqui comigo. Então, assim, é aplicabilidade geral. Assim. Então, assim, voltando, resumindo um pouco a pergunta, inteligência artificial, acho que é a bola da vez mesmo.
tá? E não é só ChatGPT, gente. Aí é para dá uma gulgada e procura a aplicabilidade real que tem na sua vida, no seu segmento. E Qual foi? Você tem alguma outra sem esse? Que você cara, vou dar um exemplo, Guilherme, vou dar um exemplo animal agora, que acabou de acontecer. Photoshop. Photoshop acabou na versão de 2024 do Photoshop, que é uma ferramenta extremamente popular na área técnica de criação. A versão de 2024 do Photoshop já tem inteligência artificial. Então, sei lá, você tem vou dar um exemplo clássico para quem trata imagem, e todo corretor precisa tratar a imagem. Você tem uma imagem que você tem um frame recortado, você tem um zoom fechado. Hoje, no Photoshop, você expande a seleção e ele constrói o entorno todo para você. Olha isso, gente. Entendeu? O que a gente precisava fazer antes? Precisava recortar, tirar o cara do fundo, colocar ele em um outro contexto, ou ir para o 3D e produzir aquela imagem. Hoje você aperta literalmente, você tem o trabalho de fazer o quê? Abrir o programa, abrir a imagem, selecionar a área e escrever o que você quer. É isso. E eu estou falando do Photoshop, que é a maior ferramenta de tratamento de imagem do mundo. E coisas muito práticas, assim. A gente tem também, Gui, isso é muito legal, tem uma ferramenta de locução. Cara, tem uma ferramenta de locução, ela é sensacional. A gente usa mesmo na Pixerama para projetos mais expressos, em que a gente precisa... Às vezes a gente foi lá, gravou, produziu o vídeo, e, cara, antes era um trampo, né? Tem que ir até o locutor, cotar o locutor, ou improvisar uma locução. Hoje a gente gera via inteligência artificial a locução de um vídeo, entendeu? E, assim, o que já era bom há 2 meses atrás, hoje está excelente. Amanhã vai estar inquestionável, entendeu? Então, assim, qualquer área da sua vida você vai achar aplicabilidade. Agora, Gui, inteligência artificial acho que de fato é algo que a gente precisa olhar. Assim, o corretor de imóveis hoje, ele precisa olhar, ele precisa testar. Gera o seu anúncio com base em inputs que você dá do seu imóvel para você ver o que aparece. Só que você precisa usar a ferramenta para jogar o input, sabendo jogar o input para ter um output diferente do seu input. Exatamente. Porque senão vai ficar imputado o input do input do imputado. Então, input, você precisa desenvolver pensamento analítico, pensamento criativo. E é um ponto de partida, não pega e solta. Inclusive, são dados do Fórum Econômico Mundial 2023 que a profissão do futuro necessita, o profissional precisa de um pensamento criativo, precisa de um pensamento analítico. Sim. Até foi o que você disse. A IA, a inteligência artificial generativa, ela é brilhante se você souber jogar o input. Sim. Você precisa fazer muitas vezes um textão desse tamanho. Você faz um Midjourney, por exemplo. Cara, meu texto é prolixo, tá? Então, meu texto é prolixo. É como se você estivesse falando para uma criança, cara. O meu texto é extremamente prolixo. Você vai fazer uma ferramenta como o Midjourney, por exemplo, se você não for específico do específico e trazer a narrativa e falar como é que você quer. Eu quero a sombra na gota do lado esquerdo, cara, a imagem não vai vir. Quanto mais específico você for. Então, nós temos mais do que nunca de exercitar o que é humano. É isso aí. E aí eu vou te falar, relacionar, socializar, saber, ser entendido. Na área de marketing e tecnologia existe um termo que é muito comum, que não é todas as áreas que usam essa ideia, que é o conceito de briefing e debriefing. Se você colocar no ChatGPT o conceito de briefing e debriefing, que o debriefing é você questionar a resposta que ele te deu, entender se deu certo, e ele te devolve uma coisa melhorada. Se você colocar os conceitos de briefing e debriefing, coloca o briefing do que você quer dentro do ChatGPT, com todos os conceitos de briefing, coloca lá dentro e o resultado que ele te der, coloca o debriefing. Cara, assim, é inquestionável assim, de que a gente tem um potencial. E outra linha, Guilherme, assim, e aí não vou falar nem muito de tecnologia, porque a tecnologia acaba virando ferramenta, né? Mas é o conceito de fato da gente tratar os nossos dados como ele merece, assim. Acho que esse é o movimento nas grandes estruturas que está cada vez mais gritante. Toda empresa que tem um CRM parrudo, por exemplo, e vou testar um exemplo, a gente cuida de toda a estrutura da incorporadora do Hard Rock Hotel aqui no Brasil, que trabalha sobre a metodologia de multipropriedade, né? Que é a venda de frações, é a consulta de venda fracionada, que inquestionavelmente é um modelo de negócio que ele vai vingar demais, porque o nosso conceito de economia compartilhada, ele veio para ficar, né? E aí tem as teses de que, de fato, por exemplo, você tem uma propriedade de lazer,
você usa ela 2 semanas no ano. Para que você tem que ter uma só para você? Então, existem formatos, e a multipropriedade é isso, que aborda um pouco essa fatia de mercado e essa fatia de comportamento que cada vez mais o ser humano tem. E a gente toca essa operação aqui no Brasil, do Hard Rock Hotel no Brasil, através da incorporadora da VCI. A incorporadora VCI, que é aqui de São Paulo também. E lá, cara, a gente tem uma situação em que a gente tem uma base de dados tão rica, mas tão rica, e isso precede, no que eu falei lá atrás, precede você ter uma ferramenta que organize isso com base numa metodologia, que hoje o novo lead é plus. O novo lead é bônus. Porque a gente não precisa mais de um novo lead para vender. Porque a gente já entendeu que naquele nosso perfil de cliente ideal, o cara está ali ou ele está num nível de influência que as pessoas que a gente busca também estão circulando naquele nível de influência. Então a gente não está precisando de um novo lead. Então o nosso trabalho é muito maior na análise de funil, na análise de dados, e aí a gente produz as plataformas de BI para fazer essa análise, deixar mais mastigado, né, para você não precisar ficar clicando em 1000 botões, e ter os KPIs básicos expostos, né? Também estamos entrando numa fase de excesso de análise. Cara, todo mundo quer ver 1000 KPIs, mas na prática... E o KPI, o próprio nome diz, é indicador-chave. Qual é o indicador-chave? É 2, 3. Entendeu? O resto é incremento de performance. Mas o que eu tenho é que as pessoas estão criando vários indicadores para não focar nos indicadores, estar sempre atrás dos indicadores para não ter os indicadores. Porque é muito mais fácil correr atrás dos indicadores e não ter os indicadores, porque se eu tiver os indicadores, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu fico correndo atrás dos indicadores, eu fico culpando os outros. Aí eu culpar os outros é melhor do que eu. Não, e o nosso mercado imobiliário gosta de uma muleta, né? Cara, a gente gosta de uma muleta, isso aí não tem a dúvida. E assim, esse momento, porque num passinho para trás, isso virou muito clichê, não, porque tem que ser uma operação guiada por dados e tal. Mas hoje, de fato, quem está dominando o processo e conseguindo ter um controle maior do custo de marketing, do CAC, enfim, da aquisição de novos clientes, entende que você precisa ter controle dos seus dados. E percebe que é um processo que um depende do outro, assim. Se o corretor, o vendedor lá na ponta, primeiro, se a agência que está captando o lead não coloca esse lead diretamente no CRM, que passa o bastão para o corretor, que passa o bastão para um SDR, que passa o bastão para o corretor, que depois precisa ter uma equipe com pelo menos pensamento de Sales Analytics. Você não precisa ter uma equipe dedicada, mas, cara, desenvolve as pessoas que já estão dentro para ter esse pensamento de análise de funil, de análise de cadência, né, Gui? Esses termos que o QR aí brilha tanto em bater tanto na tecla que o mercado precisa analisar, porque senão esse dinheiro não acaba nunca, é sempre um novo lead. Assim, hoje, se você perguntar para qualquer corretor com pouca capacitação, o melhor é sempre o próximo. E vou te falar até o seguinte, cara, trazendo esse olhar seu aí, eu vejo que o mercado imobiliário, cara, não tem mais para onde correr se não começar a aceitar que se você não tiver uma inteligência de dados, tu tá fora do mercado, cara. Cara, a gente tá fazendo um circuito de palestra aí pro Cresci lá de Santa Catarina. Inclusive, um abraço pro presidente Fernando, para estar com a gente, inclusive, aqui também. Breve. Né? No QRCast. E a gente tá dizendo exatamente o que, cara? Sobre isso. O futuro vem do futuro. A gente está discutindo, cara, inserção de informação no CRM. Bicho, isso é tão primata, isso é tão primata, de primitivo, que, bicho, a gente está discutindo quais informações nós vamos extrair daquele dado que está ali. Mas não, a gente está discutindo a imputação do dado para a gente ter uma análise, ter uma ação estratégica. E o mais louco é que, a gente até falou isso, né? Hoje a gente não grava telefone de ninguém de cabeça. Eu não sei nem da minha esposa. E aí o cara acredita que vai lembrar das informações do cliente de cabeça. Não vai. Exatamente isso. E mas eu volto a dizer assim, eu como produtor de tecnologia, assumo um pouco dessa culpa também, porque é dever nosso entender que o usuário é usuário e a gente precisa prover soluções para que isso entre naturalmente na vida dele e não seja sempre,
Ó, tem que imputar. Cara, assim, vamos desenvolver coisas que façam esse cara imputar de forma natural, entendeu? Esse é o maior desafio hoje da tecnologia. Você não precisa de mais tecnologia. Você precisa que as pessoas usem o que tem e cumpram a jornada completa do input, da jornada daquele dado na sua estratégia e, no final das contas, você consiga ter uma coisa que hoje está rara no mercado, que é a análise. Vocês acham que ainda falta nos aplicativos, nos sistemas, a usabilidade, pensar no usuário, como que ele vai... Primeiro que assim, primeiro que a gente não pode estabilizar, achar que é estável a usabilidade. Porque a usabilidade precisa ser mutante. Se o usuário mudou, a usabilidade tem que acompanhar. Então, assim, um dos grandes problemas, e a gente tem também projetos antigos, que a gente sofre com usabilidade, a gente precisa refazer. Porque defasou, o consumidor mudou a forma de abordar. Em 2003 a gente fez o nosso primeiro site, hoje ele nem carrega mais, entendeu? Então, e tem gente que ainda tem projetos de 2003, está no mercado imobiliário, entendeu? Tem gente que nem usa CRM. Exatamente. Eu sou corretor, eu tenho pouco cliente, não preciso usar CRM. Bicho! Não, é que ainda não entendeu o benefício, porque de fato é inquestionável assim, a potência. E eu gosto sempre, assim, e eu tenho muito orgulho da minha trajetória de eu ter participado de grandes operações e de pequenas operações. Porque às vezes a gente fica só com um cenário de quem já conquistou muita coisa, mas faz diferença pro cara que está começando, cara. O autônomo, o cara que ali acabou de pegar o TTI dele, se ele entende e adquire, faz o download dessa skill para ele, cara, ele é imparável. Ele é imparável. Só que ele precisa primeiro... acreditar que isso é um meio necessário. Se ele achar que ele vai fazer gestão de WhatsApp, vai ficar difícil. E ele vai entender que ele não vai conseguir quando ele tiver volume. Entendeu? Então assim, e a gente vive isso, não sei se o Guilherme falou, assim, desde 2018, a gente é um dos parceiros estratégicos da Remax no Brasil. Tá? Inclusive, a gente é sócio da operação no Espírito Santo. E na Remax, a gente tem a oportunidade de lidar com um time de 10 mil pessoas. Entre corretores de informação, entre empresários, entre staffs, enfim. É uma pluralidade muito grande. E esse desafio a gente tem, entendeu? Por mais que tenha uma metodologia de 50 anos, extremamente consolidada, muito posicionada num modelo de negócio específico, o desafio é muito similar, porque as pessoas não nasceram na Remax, que tem uma cultura muito forte. Elas vieram com o background de vida delas, entendeu? Então, a gente vive isso no mercado imobiliário e, nesse sentido, eu nem acho que melhorou, não. Eu acho que esse desafio é o mesmo de lá para trás. Assim, as pessoas ainda, elas questionam a importância de usar... sabe aquela coisa? Ele é o início da jornada tecnológica e de análise. Se ele não cumpre, o que o analista lá na ponta vai fazer? Entendeu? O que o analista lá na ponta vai fazer? Ele não tem input, ele não tem informação. Entendeu? Então, vou dar um exemplo prático, assim. Lá na estrutura do Hard Rock, a gente analisa tudo, assim. Se a pessoa é casada, qual a idade dela, porque tem um speech adequado e um profissional adequado, um time adequado para cada resposta que vier lá de ponta, assim. Se alguém falhar, desandou. Só que, como está tudo orquestrado, hoje a gente pode se dar o luxo de querer novo lead. Mas a gente vive sem ele, entendeu? Então, assim, precisa cada um entender o seu papel mesmo, assim. E é lógico, né? As ferramentas precisam ser boas, né? Também não é achar também que a culpa é do cara, que não usa, ele é um... Mas acho que a ferramenta boa ou não boa está muito mais também da consciência de eu saber o que eu quero para conseguir encontrar essa ferramenta boa. Porque hoje o que a gente observa muito são pessoas fazendo movimentações em busca de ferramentas sem ao menos ter clareza do problema que tem, do que a ferramenta oferece, mas deseja ter a ferramenta porque eu ouvi dizer que alguém teve, ou porque o meu concorrente encontrou, e aí eu voltei também. Então, assim, tem que trazer também a consciência de quem nos ouve ali, do corretor, do gestor, do cara do mercado imobiliário ou não, cara, que se você não tiver clareza de dados e saber interpretar esses dados, você provavelmente vai ficar no presente olhando para o passado. Porque você sempre vai estar olhando o retrovisor para trás. Então, assim, está na hora de você ousar olhar para o futuro. E o futuro
é exatamente risco. O futuro é exatamente o desconhecido. O futuro é exatamente coisas que ainda vamos conhecer, mas que os dados, que a tecnologia, ela está integrada a uma relação humana, né? E vejo muita gente preocupada aí com a inteligência artificial no quesito de... Será que a inteligência artificial... Não tem isso da minha época. O Exterminador do Futuro, né? Skyline, que vai... Skyline. Né? Você lembra disso? Eu lembro. O que eu quero trazer? Tô chegando aos 40 também. Pô. Mas eu também já tô chegando aos 50, filha da mãe. Né? Eu acho que o grande lance é o seguinte, pessoal. Em vez de a gente ficar preocupado com inteligência artificial, fazer isso ou aquilo, se vai dominar a população, se vai fazer tanta coisa, entenda que a inteligência artificial é uma inteligência humana. Não existe inteligência artificial sem antes ter um humano programando aquilo ali. É uma programação humana. E a inteligência artificial é uma extensão humana. Então, se a gente está preocupado se ela vai fazer isso ou aquilo em detrimento à nossa sociedade, vamos nos preocupar com a nossa sociedade nos nossos valores, que serão os nossos valores que irão governar, direcionar, programar essa inteligência, essa extensão da nossa inteligência, né, cara? E nosso mercado tem que parar de querer fazer as coisas sozinho, né? Chega, assim, a gente precisa se unir como comunidade mesmo, é aí que as coisas surpreendentes acontecem, com a gente realmente de mão dada. Cara, inteligência artificial, tecnologia, isso não é bicho não, gente. Isso aí é facilitador mesmo, assim, então... Entra pra dentro, cara. Não tem mais como você questionar hoje algo que é tão consolidado. Isso movimentou mercados que geram os maiores volumes de dinheiro, como o mercado de marketing, mudou completamente. O mercado de comunicação, os grandes jornais caíram. A sociedade inteira se transformou rodando ali no universo da tecnologia. Só que a tecnologia, no final das contas, é o que o Guilherme falou, é ferramenta, gente. Ferramenta, é recurso. Você achar que... se você hoje, por exemplo, é só fazer o teste. Vai lá, coloca todas as características da sua negociação, todas. Endereço do imóvel que você vendeu, dados do contratante, blá, 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 blá. Tem algumas questões sobre dados sensíveis que ele recomenda não colocar. Ele vai gerar seu contrato de compra e venda. Entendeu? Mas eu não uso essa cláusula assim. Talvez tenha destravado a mente. Pelo menos isso. Eu estou em dúvida como é que eu ajo em tal situação. Talvez ele só destravou sua mente. E hoje, tecnicamente, é uma coisa assim, já é spoiler do que nós de tecnologia malucos da caverna estamos fazendo, a gente está integrando esse tipo de solução nas coisas práticas do seu dia a dia. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem um sistema muito, muito parrudo de CRM, que em cada passo do profissional de vendas no CRM, ele vai ter insights. Então, o cliente deu um motivo de perda por motivo financeiro na etapa de negociação. E o produto era o produto X. Vai ter um conselho para você ali, entendeu? Você pode não concordar com o conselho, você ignora. Mas vai ter alguém pegando na sua mão com base no dado que você forneceu. Como tá interagindo, né, cara? Então assim, enquanto vocês estão só usando, nós malucos dos nerds estamos desenvolvendo coisas. E essas coisas já estão pipocando aí a todo momento, assim. Então não tenha medo, gente. É a realidade. É a realidade, encare, porque, enfim, inclusive porque vocês vão vender para uma geração que nasceu só com isso, entendeu? O moleque hoje de 15 anos que fica o dia inteiro no chat GPT gerando coisa, ele é seu comprador daqui a alguns anos, entendeu? Então, como é que você vai questionar? Assim, a geração que está vindo aí é outra, ela já nasceu com isso, ela não conheceu ali o dial-up, ela não conheceu o contador de caracteres do jornal. É outra história. Do Rio, não, Giovanni? É outra história. Assim. Eu já tô me achando. Se você quer continuar no mercado daqui a 20 anos, o seu comprador de imóveis, ele hoje é um jovem que nasceu nessa cultura. Você vai ficar 100 anos tentando encontrar pessoas que desviaram desse modelo e, cara, não vai ter para o tamanho do nosso mercado. Quantos corretores a gente tem hoje no mercado? Cara, uns 500 mil. Centenas de milhares. Então... no Brasil, né? Então não vai ter esse perfil de cliente para todo mundo. Então, se adequem mesmo e aprendam. E o mercado imobiliário
o que não falta é meios da pessoa se capacitar, né, Guilherme? Estamos aqui hoje nas principais. E assim, uma coisa que me ajudou muito enquanto profissional da área de tecnologia, conseguir ser bem-sucedido no mercado imobiliário, é porque na tecnologia a gente fica defasado muito rápido. Então a gente não pode se dar o luxo da tradicional zona de conforto, porque fica defasado. Mas fica defasado a ponto de não funcionar mais. Então se você enquanto profissional de tecnologia, você acha que você já sabe tudo, se você ficar focado num projeto ali durante 2 anos e não olhar para o mundo, o próximo projeto você não desenvolve mais nada, porque aqui não funciona mais. Então a gente tem que estar em constante aprendizado, é um exercício diário, assim, de, cara, que conhecimento que eu preciso adquirir, porque o que eu tenho agora, ele não vai servir daqui a 2 anos. E se o corretor de imóveis, ele pensar como um profissional de tecnologia, de que ele precisa estar sempre aprendendo e sendo muito autodidata. Lifelong learning, né? É isso aí. Aprender para a vida toda. O Peixoto usa muito, o Peixoto que esteve aqui com você alguns dias, Lifelong learning. ele usa muito a história do médico, né? Se você, profissional do mercado imobiliário, estudar igual ao médico, meu irmão, ninguém te segura. E nós da área de tecnologia também somos assim. A gente precisa... Mas eu vou falar o seguinte, hoje, se você, independente de que área você esteja, exato, hoje não é mais, cara. Sim. Hoje, não importa em qual área você esteja, cara, se você não estudar, o teu conhecimento, ele tá perecível, a tua competência, ela tá embora, tá vendo? Fica ultrapassada. As coisas estão mudando, e elas mudam hoje numa velocidade bem diferente. Então, assim... Tem opção mais não, né, Guilherme? É isso aí. Tem opção mais não, cara. Cai pra dentro. Aí cai pra dentro. Aí não tem mais como. Andrezão, bom demais. Eu quero aqui fazer um convite para quem nos ouve e nos assiste ali. E você trouxe isso na sua fala e vou me fazer uso dela, porque a gente tem falado muito aqui, a gente tem trazido isso muito forte aqui no QRCast. Bicho, nós estamos fazendo um convite a você para participar da tribo de todas as tribos. Não é a tribo QR, não é a tribo do João, não é a tribo Maria, não é a tribo... a gente é laranja, né? Não é a tribo laranja, é a tribo azul, verde, roxo, a tribo que for. É um convite para a gente se conectar. A gente está puxando aí um movimento que a gente está se intitulando de Tribo de Todas as Tribos, para que a gente tenha para que a gente tenha convergência. Por mais que a gente possa discordar muitas vezes de pensamentos, isso não quer dizer que a gente não possa convergir em algum momento essa divergência. E independente de qualquer coisa, tem valores que tenho certeza que estão muito próximos. E nesse lugar é que a gente quer se movimentar para que a gente seja de fato um grande movimento. Não um movimento QR, mas um movimento de expressão do mercado imobiliário. Seja do profissional corretor de imóveis, seja das empresas, seja das pessoas. É legitimar essa relação com a sociedade para que a gente consiga trabalhar de forma harmoniosa, que a gente consiga plugar, integrar a tecnologia nas nossas relações, mas antes de mais nada, que a gente consiga nos respeitar, nos admirar, para que a gente saia do lugar de criticar e venha para o lugar de se juntar. E é isso que a gente quer aqui no QRCast, trazer para o mercado imobiliário, nesse momento, encabeçando, mas que amanhã você esteja ao nosso lado, que encabece esse movimento junto com a gente. Pois que é assim, cara, que a gente vai conseguir, na nossa percepção, nos relacionar e conviver de uma melhor forma. Se a gente, cara, que está aqui, não conseguir conviver de uma forma bacana, o que vai dizer dos robôs, das inteligências artificiais, dos nossos filhos, como o André trouxe aqui, o que vai ser da nossa Alice, o que vai ser da sociedade? Lembre-se que é a humanidade, é o indivíduo que movimenta toda essa energia do universo na sua grandiosidade e infinitude. Então, faça parte dessa tribo, a tribo de todas as tribos. Nossa host do QRCast, não, mas é importante trazer esse movimento, É um movimento muito importante de estar todo mundo em busca de
várias divergências para algumas convergências, né? Em pensar num todo e não só no indivíduo, não só na individualidade. E se conectar e se permitir, parar de sair do apontamento, né? De eu sou melhor do que você. Encontrar novas possibilidades, né? Cada um é melhor em algum lugar, né? Cada um é bom e é incrível, é foda em algum lugar. A sua fodice não sobrepõe a minha fodice. É isso que torna todo mundo único, né? E é buscar cada vez mais a sua unicidade, sua singularidade, a sua individualidade. E a coletividade, ela vai se tornar visível quando a gente conectar a individualidade de cada um. Porque aí, meu irmão, a coletividade ela passa a ser singular, mas ao mesmo tempo conjunta. E aí, meu irmão, é uma explosão, uma loucura. Não tem quem segure. Não tem, e é isso. Andrezão. Beleza, meu irmão. Prazer grande. Valeu demais a conversa. Um déjà vu aqui na minha mente. Aqui. Não encerra, que eu tenho o meu quadro de fim de podcast, que é você deixar uma frase para quem está nos ouvindo que represente o André, que represente a sua trajetória, que seja importante deixar para quem está nos ouvindo. Sem chorar? Sem chorar. Não, mas chora. Pode. Pode chorar. Não, primeiro assim, eu não posso deixar de citar assim, o orgulho de estar aqui hoje, porque eu sou uma pessoa que fui das poucas pessoas que continuam do lado do Guilherme, porque as outras pessoas foram tomando outros rumos, né? E hoje, com muito orgulho, 20 anos depois, nossa carreira profissional tomou rumos distintos, porém compartilhados, muito na ideia que o Guilherme acabou de falar da gente se manter conectado. E para mim é muito orgulho saber que o Guilherme, que tomou aquela decisão em 2012, em que, ao contrário do que muitas pessoas falam que o Guilherme não era do mercado, é um palestrante, o Guilherme era um executivo mais bem-sucedido da nossa cidade. A gente vendia empreendimento e ele me vendeu um empreendimento. Eu sou cliente do Guilherme, vendia em 48 horas, vendia em 24 horas. A gente era realmente uma máquina. Tinha um time muito forte, né? Francisco Rocha. Muito forte. Francis, a gente tinha um trabalho muito forte. Às vezes, assim, eu olhava... Tinha uma máquina, o Francisco, assim, Francisco Rocha, o Francis e o né? E todo o time da Francisco Rocha Imóveis, junto com você, a gente era uma máquina, né, André? Uma máquina. O Guilherme, em 2002, o Guilherme tinha o carro do meu super trunfo. O carro que tinha no meu super trunfo era um aquele carro. Não, Léo. Então, assim, saber que hoje aquela decisão tomada em 2012, volto a dizer, assim, um dos primeiros caras a fazer o corretor de imóveis ter orgulho da profissão, você concordando ou não concordando, assim, você precisa reconhecer isso, assim. Muita gente chegou agora no mercado, né? E esse cara, ele comprou uma briga muito complexa lá no passado. E eu tenho muito orgulho de estar sempre do lado do Guilherme de alguma forma, porque eu aprendi muito na minha vida desde muito cedo com o Guilherme. Primeiro, desde o exemplo de quando a gente tinha uma ideia, ele falou, cara, fudeu, a gente não tem quem faça, faz você? Eu falei, faço, então bora, eu te pago. Eu não sei fazer, mas eu te pago e a gente vai fazer. Até tudo que aconteceu na nossa vida, algumas decisões difíceis, algumas coisas difíceis que ele precisou falar para mim também, eu precisei falar para ele. Mas, acima de tudo, saber que hoje a gente conseguiu aquele objetivo que foi traçado lá em 2012, de fazer com que o mercado imobiliário nacional ele fosse forte. E ele é forte hoje. Hoje, de fato, a gente tem pessoas que escolheram ser corretor. A minha esposa escolheu ser corretora, hoje ela é uma corretora de imóveis, coisa que era muito diferente do passado. Assim. Então, é muito orgulho que assim, o que esse cara fez pelo mercado imobiliário, nós que somos pessoas que circulam no mercado imobiliário, a gente precisa reconhecer. Então, fica aqui meu reconhecimento público, Guilherme, de algo que eu te falo tanto, de obrigado por você ter chutado essa porta, que ninguém queria chutar, que todo mundo queria, de fato, pensar um pouco na sua produção enquanto no seu business, né? Então, você foi o primeiro cara a chutar essa porta e hoje várias outras portas foram chutadas, mas você foi o cara que precisou brigar com muita gente, inclusive com a empresa que você trabalhava. Brigar, entre aspas, né? E a mensagem, pessoal, assim, que eu gosto muito de compartilhar e compartilho muito com as pessoas que estão no meu ecossistema, que é muito grande, é que, primeiro, cara, faz. Para com esse negócio de achar que sem fazer, sem botar a mão na massa, as coisas vão acontecer. A gente está com um problema muito sério de uma geração que está vindo
achando que, pô, eu tenho que ter eu só consigo produzir se meu ambiente for ideal, se eu trabalhar 100% online, se eu fizer isso, se eu conseguir ver meu filho na hora que eu quero, se eu consigo... Cara, isso é muito legal e coloca isso como visão. Mas as coisas, a vida é dura pra caramba, assim. A gente precisa fazer, a gente precisa colocar a mão na massa, a gente precisa entender que para fazer essas maluquices que a gente contou, que a gente fez durante 20 anos, a gente precisou botar a mão na massa, fazer mesmo sem ter know-how, às vezes, e correr atrás desse know-how adquirido. Então, vai fazer, gente. Coloca a mão na massa e vai produzir, entendeu? Independente de contexto, de ambiente, se você tem recursos, se você não tem, faz do jeito que dá, mas faz. Acho que a gente está num momento do famoso mimimi, que as pessoas querem a condição perfeita para executar as coisas. Faz com o que você tem. Pega um pouco o conceito aí do mercado de inovação, de que é o mínimo viável para você ir para a rua, e coloca isso na sua cabeça e pega e faz. Eu acho que isso é a maior mensagem que eu posso passar, porque eu só sei fazer isso, eu só sei produzir. Eu sou até uma pessoa que tem alguma dificuldade burocrática, porque na minha vida tudo que eu fiz foi com base em produção. Então, o que eu de melhor posso compartilhar é que faça. Faça porque as coisas vão acontecer. Aconteceram para mim, aconteceram para o Guilherme, e acredito que grandes cases aí de sucesso no nosso mercado foram com pessoas que arregaçaram as mangas, mesmo às vezes sem ter as condições perfeitas de fazer. Vamos pegar aqui, só para pegar assim, a própria Giovana, cara. Conheci a Giovana em janeiro desse ano. Ela entrou no IQR como social, sacou? É de Belo Horizonte. 90 dias depois, praticamente, 4 meses depois, ela se jogou numa relação para São Paulo e tá fazendo. Tá em São Paulo sozinha, não tem família, não tem um pingo, não tem ninguém, tá aqui jogada em cima de uma convicção, em cima de um sonho, em cima de uma verdade, em cima de uma crença dela, em cima de valores que, de alguma forma, estão convergidos aqui dentro do IQR. E, cara, tá aí, ó, ralando o bicho. A gente tem 8 meses que a gente trabalha junto, parece que são 80 anos que a gente trabalha junto. E tem muito a ver com isso daí mesmo, porque não é sobre a intensidade, é sobre, cara, a vivência. As pessoas, muitas vezes, elas distorcem as situações. Cara, o quanto você vive aquilo que você acredita, o quanto você vive esse sentimento, o quanto que você vive esse teu sonho. Porque é muito fácil você dizer, não era para acabar, mas agora eu me empolguei. Se acostumei. É muito fácil você dizer que ninguém acredita em você. Sim. Mas a falta de, às vezes, o que você busca que o outro tenha, talvez seja porque você ainda não viveu a ponto de se tornar tão intenso para fora para o outro perceber. Sim. Então, é parar de apontar e começar a se responsabilizar. Então, eu quis trazer a Giovana aqui, porque para mim a Giovana, ela conectou muito com essa história aí, que você falou assim, cara, essa geração de hoje, eu até brinco assim, é a síndrome da criança mimada. É muito isso. Tem que ser na minha hora, do jeito que eu quero, como eu quero. Distorce o conceito de propósito. A gente tem que entender que trabalhar dá trabalho, né? Porque Senão seria lazer, né? Senão o nome seria lazer, né? todo mundo quer Todo mundo quer o pódio. todo mundo quer o bônus, mas ninguém quer o ônus. Tem que ser work hard, play hard, né? Você vai ter seu momento, mas, cara, você tem que trabalhar duro. Tem que trabalhar duro. Acho que esse é o nosso momento. Enquanto empreendedor, esse hoje é meu principal desafio. Assim, é reconectar com o modelo anterior em que a gente produzia mais e às vezes entendia que teria sofrimento também. Assim, não é A gente não está mais acostumado a sofrer, né, cara? Então, assim, você que nos ouve, nos assiste, boas-vindas ao seu sofrimento. Curta o teu sofrimento, cara. Porque viver é sobre sofrer, viver não é sobre estar feliz o tempo todo. Sai dessa demência coletiva que você tem que ficar sorrindo o tempo todo. É, isso aí. Tá entendendo? As suas conquistas vão vir das suas dores. As suas conquistas vão vir das negações que os outros vão fazer diante dos seus sonhos mais loucos a olhar Sim. da sociedade, mas que você acredita. E se você sofrer, acreditar e não conquistar, que você pelo menos se divirta. Tá com medo, coloca a fralda e faz, né, bicho? Vai embora. Tem essa. Mas é isso, cara. Vou começar agora. QRCast, conteúdo para o seu sofrimento. Cara, conteúdo para o seu sofrimento. Sofrimento gera evolução. No pain, no gain. Tá entendendo? Acho que é isso. Mas é isso aí, André. Porra, terminou e eu me empolguei porque bicho.
As pessoas, eu não sei daquela frase feita assim, ninguém tem que ver, todo mundo quer ver o palco, mas pouca gente vê os bastidores. Eu vou falar o seguinte, palco e bastidor para mim hoje é uma coisa só. Não existe mais palco e bastidor. A vida é uma só, a gente está o tempo todo, de alguma forma, vivendo o nosso palco e os nossos bastidores. A gente está integrando as coisas, as coisas estão integradas. E a gente precisa começar a projetar não somente aquilo que a gente gostaria de ser, mas aquilo que a gente é. A gente está precisando voltar a ser autêntico. A autenticidade hoje tá escassa, porque está todo mundo com vergonha de ser frágil, tem vergonha de ter medo, vergonha de não ser o que o outro quer que você seja. Bicho, eu não sou o que você quer que eu seja, eu nunca disse para você que eu seria aquilo que você acha que eu sou. Eu sou o que sou, humano, imperfeito, cheio de problemas, cheio de cicatriz. Entender que o Instagram é um supra-sumo só, né, velho? Cara, o Instagram, posso falar, sabe quem se beneficia com isso tudo? O sistema, que bota a gente cada dia mais ocupado, no sofrimento, para nos dominar e nos revelar que ele tem a solução de algo que só está dentro da gente. Calma aí, pessoal. Nos bons tempos. André Rodrigues, valeu demais. E a gente se vê no próximo QRCast. O QRCast é produzido pela mega produtora, né? Mega Filmes. QRCast é produzido pela produtora Mega Filmes, do nosso Leandro Mega. Parceirato que tá com a gente há bastante tempo. Obrigado aí, Léo, Mega Filmes, pela produção do nosso QRCast. Isso aí, até o próximo episódio. Não esquece do nosso desafio, tá? Top 3 até dezembro, a gente tá contando com vocês. Curte, comenta, compartilha, pulveriza. Vamos levar o sofrimento pro Brasil, por aí. Até o próximo.